Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no canal Guardando a Palavra, eu quero falar sobre um tema: passando lutas mesmo obedecendo. Passando lutas mesmo obedecendo. Para isso nós vamos meditar naquele texto que o Senhor Jesus andou sobre as águas para encontrar os discípulos que estavam numa tempestade, quase a se afogarem. Esse texto nós vamos ler em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22, porque nós vamos ver alguns detalhes nessa história, não é? Onde a gente vê que nós passamos lutas mesmo quando estamos obedecendo. Vamos lá. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, vamos meditar por parte aí, né? Vamos extrair desse texto muitas lições para a nossa vida cristã. Vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Vejam bem, Jesus que mandou os discípulos entrarem no barco e passarem, atravessarem para outra banda. Foi ordem do mestre. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Veja bem, começa dizendo que Jesus ordenou aos discípulos para entrar no barco, passar para o outro lado, enquanto que Jesus despedia a multidão para que ele fosse orar. A primeira coisa que eu coloquei aqui para a gente meditar: dê um jeito para se dedicar a Deus. Olha bem, nesse texto Jesus estava falando à multidão do reino de Deus. Ele manda que os discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado. E ele, Jesus, o mestre, como queria orar, então ele tinha que dar um jeito. A multidão estava ali tudo perto dele para ouvir a palavra. E a Bíblia diz que Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Examinando esse texto, eu vejo que Jesus queria orar. Nós vamos ver no texto todo, ele precisava daquele momento de oração. E só que ele estava cercado pela multidão, mas ele precisava orar. Então Jesus deu um jeito para se dedicar à oração naquele momento. Então ele despediu a multidão, mas subiu ao monte para orar. Estava cercado, todo mundo querendo estar com o mestre, mas ele precisava do momento com Deus. Então ele deu um jeito ali. Se despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Aí eu coloquei como tópico ali, ó: dê um jeito para se dedicar a Deus. Meu irmão, dê um jeito para se dedicar a Deus. Primeira coisa que eu aprendo aqui nessa história: Jesus precisava orar. Ele estava cercado pela multidão. Ele poderia dizer: eu não posso orar, não tem como sair daqui agora. Mas ele poderia inventar alguma desculpa. Mas ele precisava, nós vamos ver no texto, era importante aquele momento, por causa das coisas que estavam por vir. Ele precisava orar. Então Jesus deu um jeito para orar. Na nossa vida cristã, meu irmão, é assim. Vez ou outra nós vamos estar cercado por coisas, cercado por pessoas, cercado por compromissos. Mas nós precisamos ter o nosso tempo com Deus. Mas vamos sempre estar cercado de coisas.
Então, nós temos que dar o nosso jeito para se dedicar a Deus. Não tem aquele negócio de dizer, Senhor, dá um jeito aí para que eu tenha tempo para orar. Ah, Senhor, eu queria que o Senhor desse um jeito aí para que eu tivesse mais tempo para me dedicar ao Senhor. Meu irmão, é você que sabe a importância de se dedicar a Deus. É você que sabe a importância de orar, a importância de ler a Bíblia, a importância de ir para a igreja, a importância de se dedicar ao Senhor. É você que sabe dessa importância. Então, dê o jeito. Se esforce. Programe. Separe uma hora, separe um tempo. Dê um jeito, irmão, para se dedicar a Deus. As bênçãos é Deus que dá. A força é Deus que dá. A unção é Deus que dá. Mas sou eu que dou um jeito para me dedicar a Deus. Dê o seu jeito. O que é que você precisa fazer? Jesus precisou despedir a multidão. O que é que você precisa despedir? O que é que você precisa deixar? Aleluia. Para se dedicar a Deus. Eu não sei, Jesus precisou dar um jeito ali. Irmão, não foi fácil sair daquele momento, não. Jesus despediu, não vejo ali na história ninguém triste, ninguém chateado porque Jesus teve que despedir o povo para orar, né? Não foi fácil Jesus fazer isso, mas ele sabia que precisava orar. Na hora que você precisa se dedicar a Deus, isso merece prioridade, irmão. Dê o seu jeito, né? Dê o seu jeito para orar. Como diz o outro, dá os teus pulos aí, meu irmão. Você precisa se dedicar a Deus. Dá o teu pulo aí para pegar a Bíblia para ler, né? Para orar, para se dedicar ao Senhor. Dê um jeito, meu irmão, para se dedicar ao Senhor. Vamos aprender essa história. Vamos continuando essa história, irmão. É muito linda. É tremenda aqui cada versículo dessa história. Quando Jesus andou sobre as águas. Olha, agora vamos para o versículo 24. Nós estamos lendo no livro de Mateus, no capítulo 14. Agora vamos para o versículo 24. Jesus manda os discípulos pegarem um barco e atravessarem para o outro lado, enquanto ele despediu a multidão e foi orar. Os discípulos pegaram o barco e olha o que aconteceu. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu coloquei aqui, primeiro, obedecendo e vindo às tempestades. Vamos meditar nisso, olha. Eles estavam obedecendo. Jesus mandou pegar o barco e ir para o outro lado. Eles pegaram o barco, obedecendo ao mestre, foram para o outro lado. Para o outro lado. Mas no meio do mar, uma grande tempestade. Parecia que eles iam todos morrerem ali. Mas aí fica a questão, né? Como é que pode? Se eu estou fazendo certo, por que a tempestade? Se eu estou obedecendo, por que a luta? Por que o problema? Por que a dificuldade se eu estou fazendo certo? Se eu estou fazendo o que Deus mandou, por que está vindo isso? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Se eu estou fazendo certinho. Se eu não estou em pecado, se eu estou obedecendo o que Ele mandou, eu estou fazendo. Por que está acontecendo isso? Ô, meu irmão, isso é alguma coisa para a gente ver nesse texto e aprender. Olha, quem disse que a obediência, ela blinda de tempestade, de dificuldade, de luta? Quem disse isso? Quem disse que porque você está obedecendo, não vai vir problema? Ninguém vai se opor, vai dar tudo certo, né? Eu estou fazendo o que Deus mandou, então, oxe, não vai ter nem problema, não vai ter nem pedra no caminho, é uma estrada reta. Meu irmão, quem disse isso?
Você pode estar obedecendo certinho, meu irmão. Porque quando vem luta, a gente fica dizendo, o que é que eu fiz? Aonde eu estou errando? Irmão, quando vem luta, nem sempre é porque a gente está errando não, meu irmão. Ah, se eu tivesse fazendo tudo certinho, eu acho que isso aí é porque eu fiz alguma coisa errada. Se eu tivesse obedecendo direitinho, não estava acontecendo isso, irmão. Você pode estar obedecendo certinho, mas mesmo assim pode vir problemas. Pode vir luta. Pode vir oposição terrível. E você fazendo tudo certinho. Mas, meu irmão, o que prova que estamos no caminho de Deus não é quando não vem lutas. O que prova que estamos no caminho de Deus é que mesmo quando vem lutas, Deus nos dá vitória. Entendeu aí? Você está obedecendo direitinho? O que prova que você está obedecendo direitinho não é a ausência de luta. Você está obedecendo? Vem luta. Mas o que prova que você está no caminho de Deus é que mesmo quando vem luta, Deus te dá vitória em cada luta que vier. Aleluia. Então, meu irmão, você pode obedecer e vir tempestade. Imagina a cabeça daqueles discípulos, a Bíblia não frisa exatamente isso. Mas talvez um ou outro esteja pensando, mas o que está acontecendo? Jesus que mandou a gente entrar no barco e atravessar. Por que está vindo essa tempestade? Foi Jesus que mandou. E aí, irmãos, muita gente também se complica, né? Deixa o inimigo nessa hora tomar conta da mente dele. Ele fica aborrecido com Deus. Por que Deus está permitindo isso? Irmão, entenda isso. Deus pode permitir tudo. Deus pode permitir lutas acontecerem, mesmo você estando certo. Mas Ele está contigo, irmão. Ele vai te dar vitória. A Bíblia diz que Jesus mandou pegar o barco e atravessar do outro lado. Ele não disse que no caminho não viria tempestade. Ele falou que eles atravessariam para o outro lado. Aleluia! A garantia de Jesus foi que eles atravessariam até o outro lado. Isso era uma garantia. Não era a garantia que não viria tempestade. Ah, irmão, não importa que venha tempestade. Importa que Deus vai te levar até o outro lado. Ele vai cumprir o que prometeu na tua vida. Vai vir tempestade, mas eu vou atravessar até o outro lado. Creia nisso? Aleluia. Ó, outra coisa aqui nesse texto, nesse versículo. Veja bem. A gente voltando no outro versículo, a gente vê que o versículo anterior, a Bíblia diz que Jesus foi orar. Aí eu coloquei aqui, olha. Você precisa orar hoje para enfrentar as tempestades de amanhã. Olha bem. Jesus foi orar, ele sentiu aquela vontade de orar. E a Bíblia diz que depois veio a tempestade, Jesus andou sobre as águas, que a gente vai ver depois, e acalmou aquelas tempestades. Mas antes Jesus estava orando. Às vezes, irmãos, nós sentimos aquele desejo de orar e não sabemos por quê. Mas eu coloquei ali, olha, nós precisamos orar hoje para enfrentar as lutas que vêm amanhã. A gente não sabe o que vem amanhã. Você precisa estar em oração porque você não sabe a tempestade que vai surgir. Às vezes Deus te impulsiona para orar, né? E você não está entendendo por quê. Irmão, às vezes Deus te impulsiona para orar hoje porque Ele sabe que vai vir luta amanhã. Ele sabe que grande vai ser a tempestade. Então você tem que estar preparado hoje. Não adianta você ir orar só quando vier a tempestade, não, meu irmão. Ora hoje quando está tudo bem. Maior bonança? Aproveita. Vai orar, irmão. Vai orar. Daqui a pouco o mar pode, né? Daqui a pouco o tempo pode mudar. E você já tem que estar preparado. Aleluia. Ora hoje.
por causa da tempestade que pode vir amanhã. Vai orando, vai orando. Então, irmão, Jesus foi orar e depois tinha uma tempestade para ele enfrentar, mas ele já estava em oração. Eu vejo desse texto, isso é tremendo. Então, a tempestade tem que pegar você já em oração. A tempestade não tem que pegar você caminhando para a oração, não. A tempestade tem que pegar você já tendo voltado da oração. Aleluia. Porque aí você vai estar preparado. Porque quando vier a tempestade, irmão, você tem que estar já pronto para enfrentá-la. Já tem que estar pronto para enfrentar as dificuldades. Então esteja orando hoje, por causa das lutas de amanhã. Ora hoje. Você não sabe o que vai precisar amanhã, o que vai acontecer amanhã, não é? Aí vamos lá. Versículo 25. Vamos seguir agora, vamos ler do 25 até o 28. Vamos lá. Mas a quarta vigília da noite, mais ou menos entre 3 e 6 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Os discípulos estavam no meio da tempestade. Jesus desceu do monte cheio de poder de Deus, estava em oração. Então, irmãos, Jesus começa a andar sobre as águas. Quando Jesus começa a andar sobre as águas, os discípulos vendo, se assustaram, né? Era mais ou menos entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Os discípulos ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. Gritaram, né? Jesus falou para eles: calma, sou eu. E aí Pedro, irmão, ele disse assim: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Oh, glória a Deus. Irmão, veja bem. Jesus disse assim: sou eu, não precisa ficar com medo. Todos os outros ficaram tranquilos no barco, agora vamos ser salvos. Vai acalmar a tempestade, o mestre está chegando. Né? Graças a Deus, vamos ficar quietinho aqui e esperar o mestre subir no barco. Porém, Pedro era diferente. Pedro disse assim: se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Se é o Senhor, eu não quero só ver esse temporal parar. Né? Talvez Pedro já tivesse visto Jesus acalmar outras tempestades. Aí Pedro, se é o Senhor, eu quero, além do temporal passar, eu quero andar também sobre as águas, como o Senhor está andando. Oh, aleluia, glória a Deus. Para os outros, bastava serem salvos no barco. Pedro não. Pedro queria andar sobre as águas. Eu coloquei aqui, ali, Pedro queria mais que ser salvo no barco, mais do que ser salvo e estar em segurança no barco. Pedro queria andar sobre as águas. Os discípulos, os outros, foram apenas salvos. Mas Pedro teve essa experiência tremenda de andar sobre as águas. Aleluia. Porque quando Jesus falou assim: se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas, no outro versículo, 29, Jesus falou: então vem, Pedro. Você sabe o que eu vejo aqui, meu irmão? Se como apenas Pedro disse que queria andar sobre as águas, só Pedro andou sobre as águas. Deus, ele leva a gente conforme a nossa fé. Certa vez Jesus disse para o cego, né, seja feito conforme a tua fé. Se você crê que pode ver, você verá. Se você crê que pode melhorar a visão,
vai melhorar a visão um pouquinho. Porque vai acontecer conforme a tua fé. O que a tua fé diz para você, meu irmão? Diz que você pode andar sobre as águas? Então você anda. Diz que você só pode ser salvo no barco? Então você vai ser salvo no barco. Não vai ter mais nada, não vai ter experiências com Deus. Mas se você quer, além de ser salvo no barco, ser salvo no barco é uma maravilha, irmão. Estar seguro no barco é tremendo. Mas se você quer mais experiência com Deus, se você quer um pouco mais da porção, o Senhor está aqui para derramar a porção que você quer. Aleluia. Irmão, Deus faz conforme a nossa fé. Tem gente que só tem fé para ser salvo da tempestade. Mas tem gente que tem fé para andar sobre as águas. Deus vai te levar conforme a tua fé, meu irmão. Olha, Deus faz conforme cada um crê. Uns vão mais longe porque crê que pode ir mais longe. Uns realizam grandes coisas. Jesus falou, se vocês crerem, maiores obras do que essas vocês podem fazer, porque eu vou para o Pai, vocês vão ficar aqui. Que coisa tremenda, irmão. Deus faz conforme a nossa fé. Por quê? Por que que uns vão mais longe e outros não? Por que que uns são mais usados por Deus e outros não? Porque, irmão, Deus faz conforme a nossa fé. Você quer andar sobre as águas? Jesus falou, então vem, Pedro. Irmão, parece que foi uma coisa, sabe? Só Pedro que se manifestou querendo isso. Então só Pedro andou sobre as águas. Deus leva a gente conforme a nossa fé, meu irmão. Até onde você crê? É até onde você pode ir. Até onde você crê que Deus pode te levar? É até onde Deus te levará. Aleluia. Então, creia muito, irmão. Queira muito, né? E Deus vai te levar. Queira ir mais longe, que Deus vai te levar mais longe, né? Certa vez, quando Deus prometeu a descendência para Abraão, Deus falou assim para Abraão, levanta os olhos, porque toda essa terra que você vê, eu te darei. Toda essa terra que você vê, eu te darei. Eu penso, aí é uma coisa minha, eu penso que Abraão ficou de ponta de pé e levantou a cabeça e olhou o mais longe que ele pudesse olhar, porque toda a terra, Deus falou para ele, toda a terra que você vê será tua. Se Deus falasse isso para você, meu irmão, se Deus falasse isso para mim, eu subia no prédio mais alto para orar, olhar o mais longe possível. O que você vê será teu, então eu vou olhar longe. Irmão, essa expressão, Deus continua falando no nosso coração. O que você vê, eu posso te dar. O que é que você vê, meu irmão? Irmão, isso é uma coisa tremenda. Isso é uma coisa muito profunda, né? Uns vão mais longe, não é porque são premiados, são sortudos, porque Deus tem um mistério com eles. Não, meu irmão. Uns vão mais longe porque creem que podem ir mais longe. Porque veem mais longe. Então Deus leva mais longe. Uns vão só até ali, até dobrar a esquina. Ele só crê que Deus pode levar ele até ali. Então Deus leva ele até ali. Então, esse texto é tremendo, irmão. Pedro queria mais do que ser salvo no barco. Pedro queria andar sobre as águas. Então Pedro andou sobre as águas. Deus vai te levar até onde você pode ver, até onde você pode crer. Aleluia. Se prepare para isso. Então olha longe, irmão. Veja mais longe aonde Deus pode te levar. Não limita a tua visão. Não limita, sabe? Não limita o que Deus pode fazer por você. Só tem uma pessoa que pode limitar, irmão, o que Deus pode fazer na minha vida. Eu mesmo. Ninguém pode me parar, mas eu posso me parar. A minha visão curta pode me parar. Irmão, creia que Deus pode te levar longe e Deus te levará longe. Aleluia. Não é poder de Deus que falta, é visão que falta. Não é bênção de Deus que falta, é visão espiritual que falta. Somos nós que somos limitados. O poder de Deus é ilimitado. Mas a gente às vezes não vê longe. Às vezes a gente só quer ficar sossegado, tranquilo, como os outros discípulos, sossegado ali no barco. Deus quer mais
do que salvação no barco para você. Deus quer mais do que salvar a tua alma, irmão. É salvar da tua alma é a bênção melhor que tem. Mas Deus quer te dar experiências. Aleluia. Deus quer te levar longe. Deus quer te levar para o céu, mas antes de chegar no céu, aqui, Ele quer te dar experiências tremendas. Ele tem mar para você andar. Aleluia. Ele tem mar para abrir para você. Ele tem gigante para cair na tua frente. Então crê que Deus pode te levar longe. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nisso. Pois Deus te levará até onde você crê. Agora vamos lá no versículo 29 e versículo 30. Pedro disse, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. A Jesus disse, então vem, Pedro. Olha, versículo 29 e 30. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Na hora que ele sentiu o vento forte, ele teve medo. Aqui eu quero falar com vocês algumas coisas. Eu coloquei aqui primeiro. Começar a viver um milagre e ter medo do milagre parar. Começar a viver um milagre e ter medo do milagre parar. Pedro começou a andar sobre as águas, aí teve medo. Será que eu vou continuar andando sobre as águas? Será que eu não vou afundar? Jesus mandou andar sobre as águas, eu estou andando sobre as águas, mas será que eu não vou afundar? Eu quero frisar esse detalhe aqui. Pedro teve medo do milagre parar. Ou seja, da mão de Deus encurtar, do poder de Deus diminuir. Eu estou andando sobre as águas, mas será que eu vou afundar? Será que o mestre que está me segurando para andar sobre as águas, será que ele vai conseguir me manter sobre as águas, meu irmão? Eu coloquei ali, começar a viver um milagre e ter medo do milagre parar. Olha, a mão de Deus não ficou mais curta. Se Deus está sustentando você, se Deus está fazendo você andar sobre as águas, Ele não vai deixar você afundar. O milagre não tem prazo de validade. Como os alimentos hoje, né? Que tem aquele rótulo, prazo de validade. O que Deus está fazendo com você não vai parar, meu irmão. Se você está vivendo um milagre, se o que está acontecendo com você é um milagre, você está vivendo um milagre, não tem prazo de validade, não pense que vai acabar esse milagre. Não pense que esse maná vai parar. Não pense que esse pão do céu vai parar de descer, meu irmão. O que Deus começou a fazer na tua vida, Ele vai completar. O milagre não vai parar. Não tenha medo de afundar no meio do caminho. Ou então, medo de Deus tirar o que Deus te deu. Meu irmão, o que Deus te dá, Ele não vai tirar. Não tenha medo. Não comece a viver o milagre e pense que o milagre vai acabar. Não, meu irmão. O Deus que mandou você andar sobre as águas, Ele tem poder de te manter sobre as águas. Aleluia. Aleluia. O Deus que disse para Pedro, desce do barco. E ele pisou o pé na água e começou a andar sobre a água, tinha poder suficiente para mantê-lo sobre as águas. Ele que duvidou, mas ele podia continuar andando sobre as águas. O Deus que colocou você, o Deus que fez você começar a viver esse milagre aí que você está vivendo, é o Deus que pode te manter no milagre. Então a bênção não vai acabar, meu irmão. Aleluia, não tenha medo. Não vai cessar o maná, não vai cessar a graça, não vai cessar o perdão, não vai cessar a vitória, não vai cessar a bênção de Deus na tua vida, meu irmão. Não tenha medo do milagre parar. Não vai acabar. Aleluia. A bênção não vai acabar. Não tem prazo de validade. As promessas de Deus não acabam, irmão. O que Deus te prometeu. Deus está bem lembrado do que Ele te prometeu. Então fique lembrado você também. Está vivendo um milagre? Não tenha medo do milagre parar.
Nós vamos dividir essa mensagem. Eu vou voltar a falar sobre isso. O dia que Jesus estava andou sobre as águas, Quando a gente passa a luta, mesmo obedecendo. Vamos voltar a falar sobre isso em outro vídeo, mas nós vamos orar por enquanto. E Pedro, vamos continuar falando sobre isso. Paramos quando Pedro começou a andar sobre as águas e teve medo. Teve medo do milagre parar. E Pedro começou a afundar. No final da história você vê que Jesus pega Pedro, salva Pedro, não deixa ele morrer. E faz um milagre naquele dia. Nós vamos voltar a falar sobre essa mensagem. Quero que você fique atento aí no nosso canal. Compartilhe essa primeira parte dessa mensagem aí com o seu amigo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho lá, para que todas as vezes que nós pregarmos uma nova mensagem, você ser notificado, tá bom? Mas vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos, com a sua cabeça, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, ó Pai, Tu és o Deus que anda sobre as águas e pode nos fazer também andar sobre as águas, Senhor. Pode também nos fazer viver em milagres. Meu Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos. Toma a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não sei qual é a tempestade que de repente essa pessoa esteja enfrentando, mas o Senhor é poderoso para sustentar essa pessoa, Pai. Eu entrego a vida dessa pessoa em Tuas mãos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua casa e abençoar a tua família, em nome de Jesus.